Está em fora. Quem é você? Eu sou José Dionísio Rodrigues, alguns me conhecem por JD, alguns por Dionísio e muitos por Rodrigues. Nasci em Travanca do Mondego, Portugal, na região de Coimbra. Ali chama-se Beira Litoral, porque está próximo ali de Figueira da Foz, entre a Serra da Estrela e Figueira da Foz. Aos 10 anos de idade me trouxeram para o Brasil. Eu não vim, me trouxeram. O meu pai foi comerciante em Araruna, lá no norte do Paraná. E morei 2 anos em Araruna. Depois, naquela época, a época do desbravamento lá do norte do Paraná, ainda a cidade era muito pequena, não tinha oportunidade de ensino. E eu fui para São Paulo, depois eu fui para Irati, aqui no sul, depois para Assis, estado de São Paulo. De lá ganhei uma bolsa de estudos pelo American Field Service, hoje a AFS Internacional, a AFS do Brasil. Fui para os Estados Unidos, morei 1 ano e fiz o último ano da high school. E até então eu pensava em ser engenheiro químico, né? Eu hoje não consigo me imaginar como engenheiro químico, mas aproveitando esse ano que eu fiquei nos Estados Unidos, eu fiz um teste vocacional e acusou que na realidade a minha maior habilidade seria na área humanística. E aí eu decidi entrar no jornalismo. Então quando eu vim para o Brasil de volta, isso foi em 1966, e decidi vir para Curitiba para fazer o curso de jornalismo na Universidade Federal do Paraná. E entrei no curso de jornalismo e imediatamente consegui um estágio no jornal O Estado do Paraná. Uma época áurea do jornal, com grandes jornalistas do tipo Mussa José Assis, do Castel Nix, Gilberto Mesomo, Gilberto Ricardo dos Santos, Aderbal Fortes, Zarucchi, uma turma da pesada. E eu tenho a grata satisfação de dizer que fui foca daquela maravilhosa turma naquele período, já em 1967, que foi o ano que eu entrei no curso de jornalismo. Bem, do estado do Paraná, eu fui convidado pelo professor Percy Moro, que era professor de jornalismo comparado lá na Federal, para vir para a Gazeta do Povo. E na Gazeta do Povo daí conheci outra turma, o Celso Nascimento, o Walter Schmidt, Luiz Nunes Moreira, o Luzimar Maria Dionísio, né? E foi ali na Gazeta que na realidade eu não pude mais ser chamado de Dionísio, porque tinha exatamente o Luzimar Maria Dionísio. E quando eles faziam a pauta, eu me lembro que o meu primeiro job, né? A minha primeira solicitação de reportagem tinha lá na pauta, quem fazia a pauta era o Daquino, né? E o Percy Moro. E tinha lá então Dionísio, e tinha Luiz Nunes Moreira, Luiz Domes, etc. E o Dionísio tinha lá a orientação para eu fazer uma reportagem na Secretaria de Segurança Pública. E de repente os dois, o Luzimar Maria Dionísio e José Dionísio Rodrigues, foram para fazer a mesma cobertura na Secretaria de Segurança Pública do Paraná. E aí que a gente decidiu que eu seria chamado de Rodrigues e ele manteria o Dionísio, porque ele trabalhava antes na Gazeta do que eu não tinha precedência, né? Enfim, dali na Gazeta do Povo eu conheci também o Rafael Delala, que na realidade estava vindo do Diário do Paraná. O Dr. Francisco tinha comprado o Canal 12 do Najib Bichette, ali na Emiliano Perneta, e aí ele precisava de um profissional para começar a estruturar a área de jornalismo da TV do Canal 12. Da TV Paranaense Canal 12. E quem é que ele foi buscar? O Rafael Delala, que fazia o Diário do Paraná na TV. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha um Diário do Paraná na TV, que era organizado pelo Rafael. Não sei se tinha mais algum companheiro dele na época, mas eu sei que ele veio para a Gazeta do Povo para
ajudar a estruturar o jornalismo. Nessa época foi interessante, porque nesse momento o Rafael Dell'Ala precisava montar uma equipe. E ele convidou o Walter Schmidt e o Celso Nascimento para fazerem parte da equipe. O Walter não aceitou o convite. Sobrou uma vaga. E a vaga me foi oferecida. E eu, evidentemente, naquela fase do início da carreira, você aceita todas as propostas. E foi um momento importante, porque a minha ida para o Canal 12, para trabalhar com o Rafael, criou um outro momento interessante na minha carreira, porque logo em seguida o Rafael me convidou para fazer parte de uma empresa que ele estava estruturando de assessoria de relações públicas. Assessoria de relações públicas e assessoria de imprensa. Essa empresa se chamava ADM, Agência de Desenvolvimento Municipalista. Qual era o objetivo dessa assessoria de imprensa? Era dar cobertura para os prefeitos. Porque como o Rafael também trabalhava na Assembleia Legislativa como assessor de imprensa, ele tinha um conhecimento muito grande nessa área e ele achou que a gente podia estruturar uma empresa para dar cobertura, ajudar a fazer discurso, assessoria de imprensa, etc. Muito bem, então ali, nesse momento, eu continuava trabalhando na Gazeta como repórter, já estava trabalhando no Canal 12 e imediatamente, logo após, a gente foi estruturar essa empresa de assessoria de imprensa e relações públicas. Na realidade foi um embrião da Soma, que surgiu logo em seguida, que eu já conto um pouco mais, e depois da Soma nós não pudemos dar sequência porque tinha uma outra Soma em Caxias do Sul, e essa Soma de Caxias do Sul, ela tinha o registro anterior ao nosso. Em função disso a gente teve que mudar e aí nasceu a Opus, né? Mas basicamente foi o seguinte: nós ficamos pouco tempo com a ADM. Em 72 a gente criou a Soma e em 74, na realidade, é que a gente fez em 72 nós criamos a Soma, mas daí era eu, Rafael Dell'Ala, o Maurício Távora e o Idelson Santos, e tinha mais o Ademar de Sena, que era um rapaz que tinha saído da Gazeta do Povo e que veio nos ajudar na área administrativa financeira. Rodrigo, quando você criou a Soma, a literatura disse que foi no dia 1º de fevereiro de 1971. Agora você está retificando para 72, né? A Directa, editada em 1974 pela Digital, confirma realmente esses nomes e lembra alguns, se pudesse até recordar: José Carlos Panceira, Gilberto Grassi, José Roberto Bastos de Oliva, sim, João Pereira Duarte e tantos outros. E muitos se tornaram, inclusive, expoentes na área da publicidade, graças a esses movimentos oriundos dessas iniciativas de jornalistas como você e tantos outros. Então essa história está realmente agora de testemunho, você está recordando e nos dando mais subsídios para a construção realmente dessa história da publicidade paranaense. Eu gostaria também, Rodrigues, se você pudesse falar um pouco mais sobre a experiência que você teve no Canal 12. Você chegou a fazer uma dupla de apresentação do jornal com o Rafael Dell'Ala? Em alguns momentos sim, porque a gente funcionava como reserva. Se eventualmente faltasse algum dos apresentadores, a gente tinha que estar preparado também para assumir o comando. E eu tive algumas experiências, embora eu confesso a vocês, se eu estou nervoso aqui agora, na época eu ficava mais nervoso ainda, né? E você não tinha o apoio do teleprompter, né? Hoje tem esse instrumento que você na realidade fica olhando para a câmera e o texto está passando na tua frente. Nós não, era o mimeógrafo, né? Então tinha o Ivo que cuidava do mimeógrafo para nós, no stencil, né? Todo borrado, a gente ficava com a mão toda suja de tinta azul, mas enfim, tinha um script na mão, então a gente tinha que se preparar para poder, na realidade, ler e ter uma comunicação adequada com o telespectador. Eu me lembro o seguinte: o que eu fiz nessa época, assim, que me gratificou muito, além de escrever,
e de apresentar eventualmente, eu criei um programinha que era O Homem na Lua, porque foi naquele ano, eu agora não tenho... 68. Acho que foi 68, foi isso? 69. Não, ou 69. 69. Que os Estados Unidos colocaram o homem na Lua pela primeira vez, o Neil Armstrong, né? E eu criei um programinha especial do tipo assim, contagem regressiva. Falta um dia, faltam 10 dias, 9 dias, 8 dias. Foi um momento interessante, né? E a cobertura nessa época chegava por filme, né? Chegava por filme. E a gente, na realidade, a gente fazia, por exemplo, quando se fazia uma notícia sobre a Guerra do Vietnã, né, que estava em voga, né, e você tinha um filme, né, e você amarrava a ponta do... enfim, amarrava o filme, né, e fazia um looping, né? Lembra disso, Renato? A gente fazia um looping, então às vezes você contava a história, a notícia nova, mas a cena da batalha era uma cena antiga que você estava mostrando para efeito de ilustração, né? Quer dizer, que diferença do que nós vivemos hoje, né? Não existia ainda a rede de televisão nacional, nada Estava disso. se formando a Rede Globo, tanto que eu fiz estágio na Globo no Rio, é um momento também importante até da minha carreira, porque era na época do Walter Clark, né, e na época do Armando Nogueira. Sim. Então eu me lembro, e o Boni, eu me lembro, e Alice Maria, exatamente isso. Eu me lembro desse momento, foi um momento realmente muito importante na minha carreira, porque eu me vi no Rio, conversando com o Walter Clark, com o Boni, com o Armando Nogueira e com Alice Maria, porque eles faziam treinamento das regionais exatamente para poderem começar a estabelecer um padrão de comunicação nacional, um padrão de rede nacional. Mas ainda demorou um pouco para a Embratel completar os troncos. Sim. 72, eu acho. Eu me lembro que eu fiquei na televisão, eu não tenho muita certeza agora. Eu saí da Gazeta em 75, mas da televisão eu saí antes. Não sei se foi 72, se foi 73. Mas eu passei pelos momentos do tipo assim, históricos da televisão da Rede Paranaense Canal 12, porque quando nós fomos para Emiliano Perneta, a gente foi para montar o jornal do meio-dia. Quer dizer, a televisão não tinha jornal de manhã, tinha jornal do meio-dia. E nós fomos para organizar o jornal do meio-dia. Depois a gente organizou o jornal da manhã. Então, eu não lembro bem as datas, né, mas foi um trabalho assim de iniciar realmente a televisão no Paraná, leia-se Rede Paranaense de Comunicação. E como é que o jornalista se transformou em publicitário? Assim, qual foi o... Pois você sabe que... o processo de conversão, assim, como é que foi circunstancial, totalmente circunstancial. Eu me lembro que uma vez conversando com Miguel Krisner sobre o planejamento, até o convidamos para dar uma palestra num evento nosso, da Opus Múltipla, e ele falou assim, pois a gente fala tanto de planejamento e às vezes as coisas na vida acontecem de forma circunstancial. Ele estava se referindo àquela compra daqueles frascos, das ânforas que ele comprou do Silvio Santos, né? Então eu faço uma comparação, porque aquilo foi circunstancial, né? Aconteceu que o Silvio Santos queria vender, ele aproveitou a oportunidade e comprou, e enfim, aquilo acabou virando um símbolo do Boticário. No meu caso foi muito parecido, quer dizer, eu era um jornalista, sou um jornalista, não deixei de ser até hoje, embora não pratique, né? Mas estava atuando no jornalismo, estava bem no jornalismo, gostava do que eu fazia, né? Eu cheguei editor da área internacional na Gazeta do Povo, e na televisão uma espécie de editor, e também tinha assessoria de imprensa. Eu fui assessor de imprensa durante alguns anos do Instituto de Peso e Medidas, da Companhia de Processamento de Dados do Paraná, fui da Secretaria do Trabalho, enfim, atividades típicas de jornalista. Mas foi circunstancial em função do aparecimento do Rafael de Lara na minha vida, porque o Rafael sempre foi uma pessoa muito irrequieta, e ao me convidar, irrequieta e um sujeito empreendedor, e ele, ao me convidar para fazer parte da ADN, e em seguida o Eurico Budola nos aproximou
do Maurício Távora e do Delson Santos, que eram da Associados Propaganda, em função, enfim, do Rafael, do Eurico, do nascimento da empresa de propaganda, além de já termos a empresa de assessoria de imprensa, acabou me despertando o interesse de avançar na área de comunicação, não me restringir ao jornalismo. Então foi circunstancial. O fato é que depois eu acabei gostando muito da área, porque talvez até por ser filho de português, né? Eu aprendi que o que entra tem que ser maior do que o que sai, né? Então o Rafael de Lala me convidou para fazer a parte de administração da empresa, né? Ele disse: quem é o cara aqui que tem mais habilidade administrativa? Talvez seja o Rodrigues, por ser filho de português. E eu, na realidade, acabei entrando na área da propaganda para cuidar da área administrativa e financeira, né? Depois entrei na área de operações, depois fui fazer atendimento. Isso era inato, assim, você não tinha nenhum... Até 1975 eu era um profissional de jornalismo e sabia, pelo que eu tinha aprendido no balcão do armazém de secos e molhados do meu pai, como é que era, enfim, o que era atender um cliente e o que era o serviço de contabilidade, né, de receita, despesa, etc. Isso era inato, isso sem dúvida nenhuma. Mas depois, em 75, quando eu saí da Gazeta do Povo, eu saí no dia 14 de abril de 1975 da Gazeta. E em seguida, em maio, ou aí mesmo no mês de abril, começava um curso na FAI, que era um curso de administração de empresas para graduados. Foi o primeiro curso, foi o primeiro ano em que a FAI abriu um curso dessa natureza. E o que ele era? Era um curso que envolvia vários tópicos da área de administração. Então tinha recursos humanos, contabilidade, etc. Era um pacote de informações na área de administração, em convênio com o PPTE, que era um programa paranaense de treinamento de executivos. Não sei, vocês talvez até lembrem disso. Então a FAI, junto com o PPTE, criaram esse programa. E eu fui fazer. Foi o meu primeiro curso na área de administração de empresas. O que foi excepcional, porque ele tinha uma carga mais de 400 horas, né? Então me deu uma boa base na parte de RH, na parte de contabilidade, na parte de administração financeira, na parte de planejamento, né? Tanto que o trabalho de graduação foi um trabalho de planejamento, e eu fiz um trabalho de planejamento na época para a Opus. Ainda não era Opus Múltipla, ainda era Opus, isso foi em 1975. Então, o meu foi circunstancial entrar na área, gostei muito da área de comunicação, mas interessante é que eu não entrei na área, na propaganda, pela área de atendimento ou pela área de criação. Entrei pela área administrativa e financeira, depois pela área de operações. E a minha primeira campanha que eu apresentei como profissional de atendimento foi para a Secretaria da Agricultura em 1976. Nós tivemos uma grande geada no Paraná, e a geada queimou todos os cafezais. E o Canê era governador, e o Paulo Carneiro Ribeiro, já falecido, era o secretário da Agricultura. E o Celso Nascimento, meu colega de Gazeta e de Canal 12, era o assessor de imprensa. E aí o governador pediu para que fizesse uma campanha de incentivo ao replantio de café. Só que precisava, evidentemente, era um órgão público, precisava fazer uma concorrência, né? E essa concorrência foi feita. Entrou a Múltipla, entrou a PAZ, entrou a Engenho de Londrina, entrou a Opus, né? Enfim, várias agências que atuavam no Paraná na época. Quem ganhou a concorrência foi a Opus e foi a Engenho. Como duas agências ganharam a concorrência? É que a Engenho ganhou pelo visual. A direção de arte da Engenho, isso é uma coisa histórica, né? A direção de arte da Engenho foi excepcional. Quem era o diretor de arte da Engenho na época? César Marquezine, que fez uns layouts extraordinários, como ele sabe fazer. E nós ganhamos pelo texto, pela redação e pelo mote da campanha. Negócio bom mesmo é café, é hora de plantar, que era do Jacques Brandi, um redator que atuou comigo durante um período. Então daí as duas agências foram vencedoras, mas daí tinha que fazer uma joint venture.
E nós fizemos a primeira joint venture, que eu me lembro, né? Que foi a Engenho, do Valdoir Pagani, e à época trabalhava lá como redator o Domingos Pellegrini. E eu até brincava, porque o Jacques Brandi ganhou do Domingos Pellegrini naquela campanha, no texto. Você imagina o time, né? E aí nós juntamos o César Marquezine com o Brandi, com o Jacques Brandi, para a gente poder juntar o texto com o layout. Isso aí é uma campanha maravilhosa. E essa foi a primeira campanha que eu apresentei para a Secretaria da Agricultura. Rodrigues, como profissional de atendimento. Ainda assistindo na tua história da propaganda, a primeira agência foi a Soma, que você trabalhou, e ficava na Marechal Floriano. E o Jamil Snesch trabalhou com você também, foi redator durante algum tempo. Foi. Então eu gostaria de essa sequência cronológica, Soma. Você foi fundador da Soma? Eu fui fundador da Soma junto com o Rafael de Lala. Na realidade, verdade seja dita, eu fui convidado pelo Rafael de Lala para fazer parte da ADM. Depois, na Soma, fui convidado pelo Rafael de Lala para fazer parte da Soma, junto com o Maurício Távora, com o Idelson Santos e com o Ademar de Sena. E a Soma, depois da Marechal Floriano, passou para Brigadeiro Franco. Passou para Brigadeiro Francos. Depois que ela se tornou Opus. Depois que ela já tinha se tornado Opus. Ela se tornou Opus ainda na Marechal Floriano, esquina com a 15. Do lado de cá é o HSBC e do lado de lá é o edifício Esmeralda. Nós ficávamos no 8º e no 9º andar do edifício. Naquela fase dos anos 70, Soma, Opus, esses redatores se tornaram, na posteridade, como Jamil Snesch, excelentes redatores. O próprio Jamil depois escreveu a sua própria propaganda. Como era a propaganda nesse tempo inercial seu, depois da passagem para Opus, que você foi dinamizando toda essa tua essência como administrador e também financeiro, como eram os graus de dificuldades, os contraditórios da época em relação hoje à publicidade mais moderna? Não na tecnologia, mas a questão de captação de clientes, o coleguismo, enfim. Você poderia descrever isso? Posso sim, e até diria para você o seguinte, eu acho que era mais fácil, apesar das dificuldades que a gente tinha, do que é hoje. Bem, por que eu acho que era mais fácil? Primeiro porque a gente falava com quem decidia, né? Você falava com o dono da empresa, você falava com o Tota Malucelli, né? Você falava com o Maurício Frischmann, você falava com o Nasser, com o Kivi, né, da Ginstock. Você falava com o Moisés Bergerson. Então, se havia alguma dificuldade de fazer um briefing, que existia sim, porque normalmente o briefing era o seguinte: eu preciso vender, né? E como é que eu faço para vender? E aí entrávamos nós como consultores de comunicação. Então eu diria o seguinte: o relacionamento era extremamente direto, extremamente objetivo, e tinha muito pouca refação. A gente usa um termo hoje, não sei nem se existe essa palavra em português, refação, mas enfim, o ato de refazer. Hoje nós refazemos materiais. Por quê? A grande diferença é que hoje a gente não fala com o dono da empresa, a gente fala com um time de profissionais de marketing e de comunicação, e nós temos que respeitar os diversos escalões. Então eu faço hoje o trabalho para um determinado cliente, é um determinado profissional que passa o briefing, mas quem aprova não é o mesmo profissional que passou o briefing, e depois quem vai aprovar em última instância, às vezes, é o presidente da empresa, que na realidade não sabe qual foi o briefing que foi passado. Então, hoje eu diria o seguinte: a maior dificuldade que a gente enfrenta é, além da comunicação ter se expandido, e hoje você tem uma gama muito grande de atividades de comunicação, né, de ferramentas de comunicação, que você não tinha na época. Então, além dessa dificuldade nova, tem essa dificuldade maior, que é você estar falando com pessoas que, na realidade, brifam, mas não têm autoridade para provar o anúncio, ou o filme, ou o material final. Bem, na época era interessante, voltando lá, a gente trabalhava com letra 7, a gente trabalhava com fotocomposição, né? Então, nós sabemos, inclusive, a importância que você teve aqui, Renato, Luiz Renato Ribas, né? Na importância que você teve nos ajudando com o trabalho de fotocomposição, né?
Porque o redator escrevia o texto, a gente definia qual era a tipologia que ia ser utilizada, mandava para você por motoqueiro, né? Ou por táxi, né? E aí você fazia e devolvia para a gente fazer a marcação nos layouts e nos materiais gráficos, né? Preciso dizer que um pouquinho antes disso, ou simultaneamente a esse processo, ainda existia o clichê, né? Eu ainda peguei o clichê. Tinha alguns jornais que utilizavam o clichê. Isso. Então você tinha que mandar o material para o jornal em clichê, que tinha uma clichêria em Curitiba. E aí, falando de clichê e falando de fotolito, né? Quer dizer, qual era o grau de maior dificuldade que a gente tinha? Como a gente atendia muito varejo, e na realidade as grandes contas que efetivamente a gente atendia aqui, ou se atendia governo, prefeitura, ou atendia varejo, né? Porque a área de serviço era uma área incipiente ainda, né? Então o varejo, normalmente o varejo tinha uma rede, né? Então a HM, por exemplo, tinha rede, né? Eu atendia a HM mais tarde depois, né? Mas a gente tinha que fazer stripping no fotolito. Vocês lembram disso, né? Sim. Então a gente tinha que às vezes... agregar alguma coisa. Isso, então faltava aquele produto que estava programado, ele não chegava, então você tinha que trocar o produto na última hora, então isso era sábado. Você tinha que cortar o fotolito, colar com durex, né? E mandar de novo o fotolito para o jornal. E às vezes você tinha que retocar, e às vezes você tinha que fazer isso no estado inteiro, né? E no caso da HM, até para fora do Paraná. Às sextas-feiras, daí já na Opus Múltipla, né? O Desidério vinha de tênis, né? Para que ele pudesse ter um fio terra melhor. Tão grande era a tensão para você elaborar as artes finais e fazer 80, 90 fotolitos para despachar para o Paraná inteiro, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina e até para Santos, que a HM tinha uma loja lá também. Mas em relação às artes, propriamente dito, existia um detalhe a mais, que todas elas eram montadas com cola de sapateiro. Inclusive, é verdade. O nosso amigo Arnaldo Del Monte criou a meleca, que era a sobra da cola de sapateiro, com a qual ele fazia a limpeza da arte. E à medida que ia usando, ia se transformando numa bola. Depois dividia outras e tal, providenciava desta forma a arte, para posteriormente então fazer o clichê, ou o fotolito. Pois é, esses são momentos assim românticos da nossa atividade, né? Eu fiz um comentário aqui agora há pouco de que eu achava que era mais fácil, né, apesar das dificuldades todas que a gente tinha, né? E realmente eu estou convicto de que hoje exercer o papel de comunicador, e eu gosto mais de colocar hoje a nossa atividade assim: nós não somos fornecedores, né? Nós somos consultores de comunicação, né? Essa é a grande missão que a gente tem, né? Como profissionais da comunicação. Nós somos consultores. E às vezes a gente sente que na época a gente tinha mais valor do que tem hoje, né? Isso não é generalizado, mas em alguns casos a gente sente isso hoje. A gente era, para o Tota Malucelli, o Rodrigues, o Paulo Vítola, o Desidério, né? O Gilberto, eram pessoas extremamente importantes, porque ele dependia do nosso talento para poder desenvolver o negócio dele, né? Claro que tem exceções, né? Eu tenho um cliente hoje na agência, tem vários clientes na agência, mas um deles, ele sobremaneira, ele tem uma visão da comunicação muito clara, que é o Miguel Krisner do Boticário, né? Ele tem uma visão muito clara do papel da agência como consultora, do profissional de comunicação como consultor. Outros clientes é um processo de desenvolvimento, né? Que a gente precisa desenvolver essa mentalidade da consultoria da comunicação. Esse papel importante que a gente exerce. Bem, teve a Soma, depois a Soma se transformou em Opus. Essa transição, conta dessa transição de nome. Soma Opus, depois vem a Opus Múltipla, né? Perfeito. A parte corporativa
Você continuava como fundador da Soma, depois da Opus também. Essa transição, não sei se há algum registro que você poderia ser o depoente nesse instante. A história da Soma, então, foi basicamente o seguinte. A Soma, ela nasceu em função que era uma soma de profissionais na época. O Maurício, o Idelson, eu, o Rafael e o Ademar de Sena. Infelizmente, às vezes, Casa de Ferreira espelho de pau. Quer dizer, a gente, profissionais de comunicação, deveríamos ter entendido que precisava fazer pesquisa no INPI. A gente não fez. Veio uma cartinha lá do nosso amigo da Soma de Caxias e pediu para a gente mudar o nome. E nós tivemos que mudar. Aí o mico ficou com o Maurício, né? E eu disse, e agora? Agora você cria um outro nome. Aí o Maurício fez uma série de nomes, entre eles estava Opus. Nós gostamos, porque Opus é obra em latim, né? E trabalho. Maurício Távora, já falecido, profissional de teatro, um grande redator de comunicação, né? O Maurício, até fazendo uma parte, o Maurício era o seguinte, ele chegava de manhã, ele passava a mão no rosto, fazia esse movimento, que eu não esqueço até hoje, passava uma segunda, terceira vez, olhava a pilha de jogos que tinha na mesa dele, às vezes tinha 7, 8, 9, 10, eu me lembro que um dia que tinha 18 jogos na mesa, e ele passava a mão no rosto de novo e dizia assim, tá bom, agora chama a turma aí, vamos trabalhar. E ele pegava job por job, discutia e ia distribuindo tarefa. Então distribuía tarefa para o José Roberto Oliva, né, hoje da Nova Comunicação, para o Gilberto Grassi, né, já falecido, que também era outro redator. Enfim, um brilhante de um profissional. Um cara que, quando ele se passava a mão no rosto, é porque ele estava preparado para debulhar os jobs, como ele dizia, né? Enfim, então, da Soma para Opus, foi em função de mudança fomos obrigados a mudar o nome. Bem, aí nasceu a Opus, né? E a Opus, ela teve altos e baixos, enfim, como todos os negócios, né? Eles não nascem prontos, é um processo de desenvolvimento, né? E aí, em 1986, o Rafael Dell'Ala, ele já não estava mais aplicando todo o tempo dele para a empresa. Desde 84 que ele tinha voltado a trabalhar praticamente em tempo integral na Assembleia Legislativa. Quer dizer, o lado do jornalismo, eu percebi que estava chamando mais o Rafael até do que o lado da propaganda. E aí eu fiquei praticamente 2 anos tocando a empresa sozinho, porque o Idelson saiu no meio do caminho, o Maurício também saiu, o Ademar também saiu, e acabou ficando eu e o Rafael Dell'Ala, como sócios da Opus. E aí eu percebi o seguinte, que tanto eu quanto o Rafael tínhamos mais vocação para atendimento e para negócios do que para a área de criação. E aí eu comecei a desenvolver uma ideia de fazer a fusão com alguma empresa que me oferecesse aquilo que nós não tínhamos na área de criação, profissionais na área de criação. Antes da fusão, você foi um dos pioneiros a colocar mulher no atendimento de propaganda. Foi a Osíris Haddad. A Osíris Haddad. Na realidade, a conta do Malucelli da Visconde veio para a Opus pelas mãos da Osíris Haddad, que é hoje ainda uma colega nossa, atuando aí no mercado, mais na área ela é professora, né? Por favor. E adora ser professora. Mas enfim, é verdade, isso foi um movimento do Rafael Dell'Ala. Mérito seja dado ao Rafael. Um dia ele chegou com a Osíris e disse, olha, temos aqui uma profissional que pode nos ajudar, e foi ela que me aproximou do Tota. Eu conheci o Tota por intermédio dela. Mas enfim, então voltando lá, nós então, em 86, eu andava buscando desde 1984 a possibilidade de fazer fusão ou de contratar alguém que pudesse fazer o papel que fazia o Maurício Távora, que enfim não estava mais conosco. E aí o Percy Tamplin fez um comentário de que o pessoal da Múltipla, o Desidério e o Gilberto, porque o Gilberto e o Desidério também estavam nessa época já sozinhos. Eles já tinha o Zanoni, já não fazia mais parte, o Ricardo Cravo teve lá um período, o Renato Mazzani, que também teve um período, não é isso, antes?
E eles estavam sozinhos, e eram dois profissionais, um na área de direção de arte e outro na área de texto. E eu falei, olha, pode ser que dê samba, vamos procurar uma aproximação. E quem fez esse primeiro movimento foi o Percy Tamplin, tanto que até hoje ele diz assim que ele foi o padrinho da fusão. E aí começamos a conversar e efetivamente deu liga e a gente fez a fusão da Opus e da Múltipla, que aliás foi o primeiro também movimento importante de união de duas empresas de renome, né? Nós tínhamos uma imagem muito boa na área de planejamento, em business, em negócios e em atendimento, e o Desidério e o Gilberto dispensam comentários com relação à qualidade que eles têm na área criativa, na área de planejamento criativo, principalmente, né? E foi uma fusão que você considera até hoje bem sucedida, assim? Considero, sim. Fusão é um assunto muito sério, né? Se alguém hoje me perguntar assim, como é que faz? Eu explico, até oriento e posso dar uma consultoria. Mas é um assunto muito sério porque você está envolvendo culturas diferentes. Está envolvendo culturas totalmente diferentes. Então, para você juntar duas culturas e das duas nascer uma terceira, é um exercício que exige muita renúncia de ambas as partes. Não é uma renúncia de uma parte, né? É um casamento, né? E um casamento, como vocês todos sabem, ele tem os altos e baixos. Mas se existir um espírito de renúncia e ao mesmo tempo existir uma missão comum, quer dizer, qual era a missão que a gente tinha? Fazer uma agência diferente, uma agência de alta qualidade, uma agência onde a gente pudesse ser feliz e até a gente pudesse dizer alguns não. Não, você eu não quero atender porque eu não acredito no teu projeto. E com a fusão foi possível fazer isso. Olha, claro que a gente não pode dizer não para todos os clientes, mas a gente pode dizer não para alguns que eventualmente não têm um projeto que se coaduna com o nosso pensamento. Então a fusão eu considero extremamente bem sucedida, e tanto que o Desidério e o Gilberto ficaram foram 20 anos de fusão, daí o Desidério desistiu não é bem o termo, ele não quis mais continuar na atividade, porque um rapaz que começou a trabalhar muito cedo, já estava com alguns problemas assim mais, enfim, ele estava desenvolvendo um lado espiritual de uma forma mais acentuada, e para você desenvolver esse lado espiritual de forma mais acentuada, o trabalho às vezes ele compromete um pouco. Então acho que em função desse momento da vida dele, ele pediu para se retirar. Nessa retirada ele ofereceu a sociedade, a parte dele para os sócios, e aí o Gilberto, ele não optou por comprar a parte dele e coube a mim comprar a parte do Desidério, e daí eu fiquei como sócio com o Gilberto, né? Então o Gilberto continua, embora não atue mais na empresa hoje, ele continua como sócio da Opus Múltipla. José Rodrigues, o nosso querido português da publicidade, né? Ainda um lado comparativo que sirva como didática. Naqueles tempos dos anos 70, onde eu participei bastante do movimento da propaganda no Paraná, especialmente em Curitiba, eu queria fazer esse tipo de comparação como um ensinamento. O planejamento dos anos 70, hoje, penso eu, e você pode ser testemunha, não pode ser comparado com o planejamento dos tempos de hoje, do século XXI. Havia mais improvisação antes, que hoje estaria perfeitamente condenada nesse século. Você concorda com isso? Para fazer um comparativo entre os tempos passados da propaganda menos competitiva ou mais competitiva daqueles tempos, com a propaganda hoje, onde o campo de batalha, principalmente com a ausência de anunciantes locais, é bem maior? Eu tenho dificuldade para admitir que hoje o planejamento ele é mais complexo em função do crescimento das mídias, dos meios de comunicação. Então você tem que, com o mesmo recurso, você tem que, de forma inteligente, utilizar diversas mídias para atingir o teu público, que de uma certa forma ele tem mais mobilidade, né?
Então é mais difícil de você atingir o consumidor ou os públicos destinatários da tua mensagem. Então eu diria que hoje o planejamento é mais complexo em função disso. Mas na época a gente fazia planejamento muito bem feito. Eu vou dar um exemplo de duas campanhas que para mim são memoráveis. Está aqui o Paulo Vítola, né, fazendo parte hoje do grupo de entrevistadores. O Paulo, enfim, dispensa maiores comentários, como planejador de comunicação e como criativo. Ele fez uma campanha para o Malucelli da Visconde, que foi o Papai Noel Cor-de-Rosa, que você há de convir comigo que, além de criação, ela teve um planejamento extraordinário em função de como se utilizaram os meios para poder levar a mensagem de forma adequada. Uma outra campanha que também para mim é memorável, feita pelo saudoso Jamil Snege, que foi a campanha do Kid Malu para o Malucelli da Visconde. Ora, nós, só para você ter ideia, como é que nós apresentamos essa campanha do Kid Malu? Nós um dia chamamos o Tota, na Brigadeiro Franco, para um churrasco. E quando ele veio para o churrasco, todo mundo da agência estava vestido de cowboy. Inclusive o Eurico Budola, que era o atendimento da conta. E o Tota, ele ficou surpreso, veio ele e a equipe dele ficou surpreso de ver todo mundo vestido de cowboy, né? Mas enfim, não caiu a ficha até aquele momento, né? Aí lá no meio da noite a gente convidou o Tota para vir para a sala de reunião. E eu me lembro que a sala de reunião tinha umas cortinas e nós tínhamos posto as peças de comunicação todas atrás da cortina. A única coisa que tinha ali à vista era um barril de pólvora, daqueles barris que se usavam no tempo do faroeste, com uma espingarda em cima. Então todo mundo vestido de cowboy, ele veio para a sala de reunião, olhou, não viu absolutamente nada, aí o Bira Menezes pegou um gibizinho, gibi mesmo, ele fez a apresentação da campanha em forma de gibi, né? E aí ele começou a contar uma história. Então era uma vez um bandido chamado Inflação, né? Esse bandido, ele estava no mercado atormentando todos os comerciantes. Mas eis que surge um ossinho chamado Kid, é o Kid Malu. E aí nasceu a história do Kid Malu e o Tota aprovou a campanha com... Bem, e aí, o que tinha? Depois tinha chapéu para os balconistas, tinha uma estrelinha de xerife que a gente dava para o vendedor. Aí quem fizesse compra acima de um determinado valor ganhava uma sacola do Kid Malu. Quer dizer, você tinha um trabalho de planejamento, porque as peças não nasceram à toa. Então, na realidade, respondendo a tua pergunta, se planejava sim, e muito bem, cada ação. O que existe hoje é uma complexidade muito grande em função dos meios, né? Você diria que os profissionais daquela época eram mais versáteis para utilizar todos os meios disponíveis? Também. Então você pegava, por exemplo, assim, o atendimento, ele tinha... Hoje você tem várias especialidades dentro da agência, né? Antigamente, o atendimento ele tinha que fazer o job completo. Porque se ele não fizesse o job completo, Renato, você lembra disso. A criação, além de rir, ela tinha que pegar o touro à unha e ela tinha que remontar o projeto, certo? Então o atendimento, era treinado numa escola para fazer o trabalho inteirinho. Se ele não fizesse, o profissional de criação tinha que fazer, porque ele tinha que conceituar. E depois de conceituar é que ele começava a desdobrar as peças, né? Então eu diria sim que o atendimento eram profissionais bem qualificados na arte e técnica do planejamento da comunicação, e se não fossem, os profissionais de redação eram. E aí, histórias de Paulo Vítola, histórias de Gilberto Ricardo dos Santos, histórias do Jamil Snege, né? Histórias do... O Jacques foi por pouco tempo. Do José Roberto Oliva, que estava lá com o Kaiser no Pão de Açúcar, né? Lembra? Né? No Extra, na época não era Extra, era Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, isso. Enfim, tivemos grandes nomes de criativos, mas que também sabiam fazer um planejamento de comunicação muito bem feito. Eu me lembro, por exemplo, quem fez o planejamento de lançamento da vodka Viborova, para o Valdomiro Perini, foi o Jamil Snege, né? Quem atendeu fomos nós, era o Idelson Santos, que era o atendimento da conta, e quem fez todo o planejamento do lançamento foi o Jamil.
e que criou um anúncio memorável, que foi assim: cruéis esses poloneses. Somente depois de tantos séculos é que eles apresentaram a vodka Wyborowa para a gente, que era o Vitor, o polaco Vitor, né? Numa cadeira de namoradeira, né? Aquelas cadeiras namoradeiras, a vodka de um lado e ele do outro, né? Não, eu acho então que o que ocorreu, na verdade, sim, foi uma migração do profissional versátil, né, para o especialista. Quer dizer, foi isso que ocorreu com o passar do tempo, assim. E hoje a atividade planejada está justamente em procurar harmonizar essas diferentes especialidades, né, a partir de um determinado conceito. Antes você fazia tudo, né? Tinha que fazer o conceito, criar o conceito da campanha e amarrar todas as pontas e escrever para todos os meios, fazer a direção de arte de todos os meios, criar para televisão, para rádio, enfim, você fazia uma campanha completa utilizando o mesmo grupo de profissionais. Sem dúvida, era isso. E hoje você acaba inclusive é muito difícil hoje trabalhar. E você, evidentemente, está na área, né, Paulo? Então, e você esteve conosco até recentemente, né? Você viveu isso. Quer dizer, nós hoje temos uma área de design gráfico muito grande, mas a área de design gráfico já não é mais só fazer o folheto, a malha direta. Hoje ela faz embalagem, né? Aí ela faz material de ponto de venda, que é uma outra especialidade, que exige até arquitetura, porque tem alguns materiais de ponto de venda que não são resolvidos só com o designer, precisa de uma visão de arquitetura mesmo. Então, hoje você tem a área de design nossa na agência, por exemplo, está dividida em retail, que é ponto de venda, em branding, que é a construção de marca, a marca, enfim, está em packaging, que é embalagens, e ainda uma outra área que foi desenvolvida agora, que é involvement, que é envolvimento, que entra o marketing direto, não só o marketing direto físico, mas o marketing direto que é praticado hoje pela internet. Então, você lembrou bem, né? Hoje nós temos vários especialistas e alguém tem que coordenar isso, não só do ponto de vista do planejamento, como também tem que coordenar isso do ponto de vista não só da forma, mas mais do conteúdo, do conceito que tem que ser passado simultaneamente. E aí é que nasceu a história da comunicação integrada, que não se resume única e exclusivamente apenas a você ter o mesmo tipo de letra, com mesmo as cores, mas sim, além disso, mais o conceito todo atrelado a um DNA da marca, né? Então, quando é que a gente no passado chamava de DNA da marca, né? Quando é que nós começamos a falar de DNA da marca? Hoje você fala DNA o tempo todo. O que é o DNA? Quer dizer, qual é a essência dessa marca? O que efetivamente ela nasceu para fazer o quê? E aí, abaixo disso, esse é o grande guarda-chuva. Debaixo disso é que você depois vai acoplando todas as ferramentas da comunicação. Mas todas elas têm que pagar um tributo para esse DNA da marca, para a essência da marca. Então aí é que entrou essa complexidade, né? E tem poucos profissionais no mercado que sabem fazer isso hoje. Muito poucos profissionais. É muito difícil fazer a integração da comunicação. Na minha opinião, assim, como profissional, eu acho que a Opus Múltipla, ela teve sempre um papel de estar à frente do tempo no mercado. Ela sempre foi inovadora, sempre buscou estar antenada com tecnologias novas, foi a primeira agência que implantou um sistema de informática, foi a primeira agência que veio com esse conceito de comunicação integrada. Quer dizer, ela tem esse foco também voltado para a incorporação de novidades e tecnologias novas. E nesse sentido, ela, na realidade, é uma pioneira da história. Assim, ela está sempre à frente. Você enxerga isso da mesma maneira? Enxergo sim, com muita humildade, Paulo, né? Porque eu acho que... por que humildade? Porque no fundo, enfim,
lá no exterior tem gente fazendo coisas fantásticas, né? Tem agências maravilhosas, né? Então, nesse aspecto, assim, se comparar lá fora, a gente às vezes fica assim, tem que ter esse ato de humildade. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com você, a Opus Múltipla sempre foi de vanguarda, em termos de procurar estar à frente dos acontecimentos. E a comunicação integrada, que hoje todo mundo fala, mas que pouca gente entrega, ela nasceu há 12, 13 anos atrás, em função de um evento que eu fui a São Paulo, da HSM, um evento com o Don Schutz, que fez o primeiro livro sobre comunicação integrada e marketing, e eu vim com a ideia, e aí a gente implantou esse conceito na agência. Você já, se você não estava, já estava chegando lá, né? Acho que você já estava lá, né? É isso aí. E realmente, hoje, mais uma vez, a gente está procurando estar à frente. Ainda foi no teu tempo, lá conosco, que nós criamos o Sábio, né? Que é um super sistema de informações. Que, na realidade, por que informação? Porque, como você estava dizendo antes dessa apresentação aqui, antes desse depoimento, hoje a informação ela está disseminada e até o próprio consumidor já está no comando da informação, não é isso? Então, se nós não tivermos um sistema bom, dificilmente os profissionais podem produzir materiais autores. Rodrigues, qual o recado que você daria como professor de comunicação? Tem que se respeitar. São um tempo de quase meio século na comunicação para esses jovens que estão se iniciando nas faculdades, na grade de publicidade. Qual seria esse recado didático que você daria a eles, como estímulo, como advertência ou coisa parecida? Primeiro, eu diria o seguinte: você tem que gostar muito, você tem que realmente amar aquela atividade que você vai exercer. Não pense que vai ser fácil. Não é fácil. Como não é fácil nada na vida, absolutamente nada. A construção de uma carreira, assim como a construção das relações, é um processo complexo, difícil. Mas o que eu diria é o seguinte: se apaixone pelo que você faz e esteja extremamente aberto para informação, para absorver informação de todo tipo. Leia muito, né? Hoje a gente percebe que é um problema sério as pessoas em função da internet, né? Não que a internet seja uma desgraça, não é, ao contrário, ela acelerou, ela deu velocidade à transmissão da informação, à circulação da informação. Mas nós não podemos prescindir da leitura, né? Nós não podemos prescindir da pesquisa, nós não podemos prescindir da curiosidade. Quer dizer, o pessoal que está chegando aí no mercado precisa ser curioso, né? Precisa estar aberto às inovações que estão surgindo no mercado. Precisa frequentar museu, cinema, enfim. O básico da nossa atividade é cultura e informação. E se não tiver apaixonado, aí dificilmente ele vai fazer uma carreira que ele efetivamente se sinta feliz.